Bom dia, a gente só está esperando aqui o processamento aqui para a gente começar a entrar pessoas. Bom dia a todos que estão entrando. Hoje nós vamos falar de um tema bem bacana que é produção textual na educação especial, que é bem complicado, né? As pessoas, geralmente os professores me procuram para poder dar dicas, né? Pegar ideias de como produzir texto na educação especial. A gente tem muito material, né? Assim, da educação regular, mas assim, nem sempre eles funcionam, né? Nem sempre aquelas estruturas que a gente tem funcionam. Então, é um tema grande, então a gente vai fazer em 2 lives. Nós vamos começar hoje e terminar na terça-feira que vem, tá bom? Porque é um tema compridão, é um tema que a gente tem que ir bem devagar, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou Marta Bistene, psicopedagoga, especialista em educação especial. Sou idealizadora do Portal Estruturar, que é um ambiente online, né? Uma plataforma, na verdade um espaço, né? Que está dentro da plataforma Hotmart, que é uma das maiores plataformas de vendas, né, de produtos digitais. E o Portal Estruturar, ele tem 3 vertentes de trabalho. A gente tem materiais para alunos, né, materiais pedagógicos, jogos pedagógicos, atividades, orientações aos profissionais de como usar todo esse material. O material que a gente vai apresentar hoje, que a gente apresenta toda terça e quinta, está no Portal Estruturar, são materiais exclusivos do Portal Estruturar, todos eles idealizados por mim. Nós temos então a parte de orientação, de utilização desses materiais, e nós temos a parte também de qualificação profissional dos nossos assinantes, né? O Portal Estruturar, ele é um ambiente que a gente vende, né, uma assinatura anual. É uma entrega de materiais durante 1 ano, mas os assinantes têm acesso à plataforma durante 2 anos. E tudo que vai sendo postado durante esses 2 anos, os assinantes têm acesso, né? Quem está lá tem acesso. Então, a entrega de materiais é durante 1 ano, é 1 ano de cursos, materiais, kits, é muita coisa, é gigantesca a quantidade de materiais. Então, eu tenho esse trabalho, né? Paralelo a ele, eu tenho os kits, que são também materiais, né? Os kits pedagógicos, Marta Bistene, e me propus então fazer esse programa aqui, que é o programa Educação Especial na Prática, onde toda terça e quinta, às 9 horas da manhã, a gente está aqui para conversar sobre prática educacional na educação especial, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre produção textual. Então, bora lá para a gente entrar dentro de algumas considerações necessárias para educação, para a gente depois falar sobre produção textual. Bem, quando a gente produz um texto, quando a gente é estimulado, né? Quando a gente tem aí a proposta de faça uma redação, né? A gente é convocado a escrever, a gente tem que ter um repertório de palavras, de conhecimento, de pensamentos, de abstrações, de possibilidades, de imaginação, para que a gente possa construir um texto adequado, né? Então, a gente precisa aí de elementos textuais, a gente precisa conhecer os tipos de texto, a gente precisa conhecer o que é uma narrativa, o que é uma dissertação, o que é um convite, o que é
um recado. Então, é muita informação para que a gente queira que um aluno que tem alguns déficits cognitivos de aprendizado, de processo de aprendizado, que às vezes a criança que vai para a sala de recurso ou que chega ao nosso consultório. Opa, gente, deu um probleminha aqui na internet e tive que fazer uma modificaçãozinha aqui, tá bom? Desculpa. Então, nem sempre essa criança, ela vem só com os déficits cognitivos dela, ela vem também com déficit de aprendizado, por metodologias erradas, por não intervenção, por não terem sido ensinadas, né? Porque ainda tem aquele pensamento que a criança com deficiência, criança que tem um transtorno, que tem uma deficiência, que tem uma síndrome, ela não vai aprender. Infelizmente, ainda nós temos esse pensamento dentro das nossas escolas. E o que a gente luta, que a gente busca é que isso se acabe, né? Porque o não aprendizado, ele está mais ligado a como eu ensino do que propriamente as condições biológicas, neurológicas dessa criança. Claro, é um conjunto, né? Biosocial, neurosocial, neurocognitivo, são vários fatores que a gente tem que estão presentes no processo de aprendizagem, mas muitas das vezes e em sua maioria, quando a gente vai avaliar uma criança da educação no consultório ou na sala de recursos, a gente vê que tem mais falta de adequação no processo de ensino do que na própria pessoa, no próprio repertório da pessoa. Então, é importante que a gente se atente para isso. Então, quando a gente vai trabalhar a questão textual com uma criança, a gente tem que pensar o seguinte: ela precisa ter pré-requisitos, ela precisa ter um repertório de palavras, de contextualização, de compreensão de imagem, de compreensão de fatos, para que a gente possa, então, ajudá-la nessa construção textual, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui, e eu desenvolvi um material que ele é bem bacana e deu certo para melhorar a qualidade da compreensão da criança. É um trabalho bem lúdico, mas não é infantilizado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês por que eu tô falando isso. E então, a gente um material que lhe dá para várias idades, tá? Desde lá do iniciozinho da alfabetização até para a educação de jovens e adultos. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa é assim, cada material, esse material aqui que eu propus a fazer, ele gira em torno do tema fazenda/animais, tá? Então, o ambiente que a gente vai trabalhar inicialmente é fazenda, então vai ser animais, tá? Só que daqui dá pra gente fazer um monte de coisa, né? Dá pra gente ampliar. Então, a proposta é o seguinte, a gente sempre começar com a ampliação vocabular dessa criança. Como tá a ampliação vocabular? Como tá o repertório vocabular dessa criança? Ela conhece várias palavras? Além de conhecer, saber ler, saber escrever, ela sabe a função dessas palavras? Ela sabe o que significa cada palavra? É muito comum também a gente pegar crianças que são copistas, meramente copistas. Então, elas não sabem qual é a função daquele objeto que ela está lendo, ela não sabe, não conhece nada sobre aquilo. Pato, tá, sabe ler pato, mas e aí daí? Quem é o pato? Que tipo de animal é? Como que ele vive? O que ele come, né? Então, a gente precisa desses repertórios
para que a gente possa escrever, para que a gente possa ter subsídios, né, elementos textuais para a gente poder escrever, tá bom? Então a gente vai começar um trabalho de ampliação vocabular. E então eu fiz temático para que a gente possa ter um controle, que isso é importante também, desse repertório, tá? Então não é sair trabalhando palavras soltas, né? A gente precisa planejar, se organizar para um tema e dentro daquele tema você começa a fazer o trabalho, depois você faz um outro tema e você vai se estruturando assim. Depois a criança vai pegando a coisa, né? Ela vai crescendo, vai observando o que ela vai ter que fazer e a ideia é que isso se generalize, que ela consiga fazer sem todo esse aparato, né, de suporte, tá bom? Então aqui, inicialmente, nós temos gravuras e palavras. Então a gente vai começar um trabalho bem simples de pareamento de figuras e palavras, que a gente vai começar a trabalhar o repertório dessa criança, de leitura, de escrita, né, de velocidade de escrita. Então a gente vai depois eu respondo isso, tá? A Maria Letícia está perguntando: Marta, a produção de texto para aluno que não lê, temos que fazer coletivo, não é? Olha, eu vou anotar esse tema e a gente vai ser o nosso terceiro tema. Quinta-feira que vem a gente vai falar só sobre isso, tá? Como que a gente vai trabalhar a produção de texto numa criança que não lê ou numa criança que não é verbal, tá bom? Vamos fazer assim? Porque esse aí é um tema super interessante e aí a gente vai estar falando sobre isso, tá? Como que a gente vai começar esse trabalho aqui com a criança que não tem esses pré-requisitos, ok? Aqui a gente já vai falar um pouquinho. Mesmo que a criança não tenha esses pré-requisitos, através desse materialzinho que eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar esse trabalho, tá? É importante que a gente fale isso. Então, aqui a ideia é pegar a criança que não tem nenhuma construção textual e fazer com que ela passe a ter essa construção textual, tá bom? Então, vamos pensar aqui o início aqui. Então, a gente vai começar com esse pareamento aqui de palavras e imagens, palavras selecionadas. Eu tenho aí uma intencionalidade, né, que é a construção textual. Eu vou ter essas palavras. As palavras, os nomes dos animais, eles estão tanto em letra bastão como em letra cursiva, né? Que eu posso ter a minha criança que não sabe, que não tem esses pré-requisitos, e tem aquela que está mais adiantada, que eu estou precisando só dar uma reforçada aí na questão da escrita dela, da construção textual. Bem, aqui, como eu falei para vocês, e eu falo sempre, é importante que a gente sempre tenha materiais que ele atenda tanto a educação especial, a educação infantil, como os jovens e adultos, na mesma metodologia. Então, aqui o pensamento é construção textual. A gente vai começar, então, com palavras e imagens associativas de pareamento, de escrita, de leitura. Só que essas figurinhas aqui, elas são bonitinhas. Mas a gente trabalhar essas imagens aqui com uma criança de 12, 13 anos, fica muito infantilizado. Então, é legal que a gente também tenha no nosso material as imagens reais dos animais, ó. Você vai trabalhar da mesma forma, com os com a mesma metodologia que a gente vai trabalhar, só que não é infantilizado, olha, a imagem real dos animais, tá bom? Então, é legal que a gente tenha isso. Então, a gente tem a imagem real,
A gente tem o desenho, que é importante a gente trabalhar com a criança, a criatividade, a coisa lúdica, coisa bacana, assim, né? Bem infantil. Nós temos as palavras em letra bastão e letra cursiva. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar esse material aqui com a criança para que a gente ganhe com a criança a ideia das palavras, o nome dos animais e tal. No segundo momento, e aí esse momento, gente, é vocês que vão dizer qual é, tá bom? Que vocês que vão estar com o aluno, vocês que vão dizer. No segundo momento, a gente vai conhecer os animais. Como é o animal? Então aqui, ó, é uma ficha que a gente faz com a criança, tá até meio sujinha aqui, que faz com a criança para a criança observar características dos animais, tá bom? Então vamos lá. Ele é o animal que tá aqui, ele é o quê? Aí ele vai falar, é um porco. Lembra que a gente já trabalhou aqui os nomes dos animais. Dê um nome para ele. Então, a gente vai falar com a criança da questão da identidade, é importante que as pessoas tenham um nome, é importante que os animais tenham um nome, né? Então, a gente vai falar sobre a identidade do animal, a afetividade, a questão do cuidado. Olha só, a gente vai crescendo aí os temas a se trabalhar com a criança. Ele mora onde? Ele mora na fazenda, a criança pode falar que ele mora no quintal, que ele mora no chiqueiro. Então, você já vai estar trabalhando com a criança cenas, né? O que é uma fazenda? O que é um chiqueiro? Às vezes a criança não sabe, então você vai conversar com ela, vai mostrar figuras, vai fazer uma pesquisa, vai ampliando o conhecimento dessa criança sobre esse animal, tá? Gente, são bastante demais, se eu não me engano, são 12 animais. Obviamente que você não vai fazer isso de uma vez só, né? Lembrando que é importante que a gente comece do menor para o maior, né? Mas do simples para o complexo, né? Então, a gente vai pegar uma ficha, vai trabalhar com essa criança e assim vai, indo bem devagarinho. Então, ele come o quê? O que o porco come? Então, aí você já vai ter a oportunidade de dizer que ele come restos de legumes, que é importante a gente fazer a coleta seletiva do lixo, né? Porque o lixo orgânico, né? Cascas, arroz, para algumas pessoas é importante para alimentar o porco. Então, você vai trabalhar essa questão do alimento, né, do porco. O corpo desse animal é revestido de quê? De pele, de pelo, de pena. Ele tem bico, ele tem pata, ele tem pé. O que é? Como é que é esse animal? Descreve para mim, o que você está vendo? Então, a criança vai começar a trabalhar com essa questão de compreender um objeto, de descrever o objeto. Marta, meu aluno não fala, meu aluno não é verbal, meu aluno tem dificuldades, ele não vai saber falar isso tudo. Gente, isso aqui é tudo ideias que eu tô dando para a gente poder trabalhar. Se a criança não for verbal, você vai ter que adaptar esse material, que eu sempre falo. Os materiais que a gente tem é um material base. Aí a gente vai ter que adaptá-los mediante as necessidades do meu aluno. Se meu aluno é não verbal, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adaptar isso aqui em pranchas para uma comunicação alternativa com o meu aluno, tá ok? Vou anotar aqui também para a gente poder fazer um exemplo aqui, né? Para a gente, dentro disso daí, a gente vai fazer esse tema. Vou dar uma anotada aqui também para a gente poder tá falando mais especificamente da adaptação de um material desse, tá? Então, gente, aqui, o que tem no corpo? Então, a gente vai conversar. Ele é muito o quê? Ele é muito grande? Ele é muito pequeno? Ele é branco? Ele é amarelo? Ele é fofinho? Ele é feio?
Olha quanta coisa a gente pode estar trabalhando com a criança, né? A gente vai estar trabalhando aí a questão do advérbio com a criança, né? Às vezes o professor fica desesperado. Como que eu vou ensinar advérbio perdão, gente, advérbio não. Adjetivo para minha criança. Marta, esse negócio de ter que ensinar as classes aí gramaticais, as matérias mais complexas, isso. Então, você, num processo de ensino de escrita, você vai poder estar trabalhando aí verbo, ação, né? Que seria o verbo, o adjetivo. Opa, deu um problema aqui. Não sei o que houve. Gente, não sei o que houve aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. Opa. Gente, não sei o que houve aqui. Apagou aqui, voltou. Eu acho que foi agora. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Falem aí comigo, por favor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Por favor. Tudo ok aí com vocês? Então, a gente vai ter essa possibilidade de trabalhar todas essas questões, tá bom? Dentro desse trabalhinho aqui, ó, com as fichas pra gente falar sobre os animais, tá? Então, ó, tem a vaquinha, todos os animais que a gente aprendeu a escrever, a gente vai agora conversar sobre eles, tá bom? Da mesma forma, tem ele em figuras reais. Obrigada. Em figuras reais e desenhos, tá? Olha que bonitinho. Olha o porquinho, tá sorrindo, o pato, e vai todos os animaizinhos aí em figurinha, em desenho bonitinho, tá bom? Beleza, então aqui é um outro momento. Eu vou chegar só até frases. Depois, semana que vem, na terça-feira, né? A gente vai falar, então, sobre os textos, como que a gente vai construir o texto mesmo, tá? Mas hoje a gente vai só até frases. Então, a gente já fez aqui, já trabalhou a ampliação vocabular, já fez a escrita e tal. E aí aqui a gente trabalhou a característica dos animais. Isso aqui a gente lembrando que é um trabalho básico. Eu sei que cada um de vocês tem a sua realidade, os seus alunos têm as suas necessidades, suas potencialidades. E para cada aluno a gente às vezes tem que fazer a adaptação adequada às características desses alunos. Lembrando que a educação especial tem um olhar individualizado, né, gente? Então a gente vai ter que adaptar, tá bom? Mas a gente vai falar sobre essas possíveis adaptações para o uso do material ao longo aí das nossas lives, tá bom? Bem, aí a gente vai passar por uma coisa chamada construção frasal. A gente já sabe aí algumas palavras, ele já conheceu os animais. Lembrando que é legal de você selecionar os animais. Você vamos dizer que você pegue 3 animais, trabalhe o nome e a escrita desses 3 animais, trabalhe o conhecimento do animal, né? Como é o animal e também as frases. Bem, para as frases, nós temos aqui, são três momentos de frase, para trabalhar a frase, tá? Eu vou pegar uma colinha aqui pra gente poder ficar bem coisa. A construção de frases. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar quem, que é o personagem, que na verdade é esse trabalho que a gente já fez.
como é ou são, né? Como é o animal ou são, que são as características do personagem. O que faz ou fazem, né? A ação, então o verbo. Onde acontece essa cena, né? Que é o cenário da ação. Então, aqui tem a explicaçãozinha de como é, eu não vou ler não, que eu vou falar aqui para vocês. Bem, para cada animal trabalhado aqui, né, nesse joguinho aqui, e trabalhado lá nas palavras, nós temos uma cena, tá? A gente tem cartas de cena. Então, você vai selecionar os animais que você vai ensinar ele a escrever, você vai selecionar, ó, a cobrinha, né, o gato, o sapinho, a borboleta que tá de cabeça para baixo, aqui também tá de cabeça para baixo, a vaquinha, o cavalo, o cachorrinho e o passarinho também voando de cabeça para baixo, tá bom? Minha aluna não sai... minha aluna não lê com fluência. Gente, olha só, a leitura com fluência é mecânica, né? Eu prezo mais para a compreensão da leitura do que para o ritmo da leitura, né? O que adianta a criança saber ler fluentemente, mas não compreender o que lê? Então, eu prefiro que eu indico você, eu sugiro a você, oriento, que você se preocupe um pouco mais com o que ela está lendo, com a compreensão dessa leitura, do que com a fluência. Ela está entendendo o que ela lê, mesmo que ela leia silabicamente, mesmo que ela leia... Claro, o nosso objetivo é que a criança leia com fluência, mas também com compreensão, tá? Então, é muito melhor fazer com que ela leia com compreensão, que é esse trabalho aqui que a gente está fazendo. A criança vai compreender, associar as figuras a uma palavra, a função dos animais, a característica dos animais. Isso é importante para a gente ensinar a leitura para a criança, tá bom? Então, é bem melhor a gente saber se a criança está entendendo o ambiente do que propriamente o ritmo da leitura. Uma outra coisa aqui, que a Maria Letícia também está falando, não entende o que lê. Então, trabalha é importante você fazer um trabalho de que ela entenda o que ela está lendo, tá bom? Antes de pensar nessa fluidez aí. E uma outra coisa, gente, é importante que a gente ensine a função das coisas. A gente ensina a criança a ler caneca, mas ela sabe o que é caneca? Ela sabe para que serve a caneca? Então, e isso é mais importante do que a gente a criança ler fluentemente ou escrever corretamente, letra cursiva e qualquer outra coisa. É melhor que ela não saiba ler, né? Gente, assim, eu tô falando para processo de ensino, né? É melhor que ela não saiba ler nem escrever, mas saiba a função da caneca. Ela saiba a função de uma chave. Ela saiba a função de um armário, de uma roupa. Por que ela vai usar aquela roupa? Por que ela vai comprar? Como ela vai comprar? Tá? Então, na educação especial, a gente tem que pensar na autonomia, no conhecimento da pessoa, mas a gente tem que associar esse conhecimento, gente, à função, para que essa pessoa tenha autonomia, que ela tenha compreensão de mundo, porque quando ela passa a ter compreensão de mundo, muita coisa melhora na vida dela, tá? A relação social melhora, por isso que a gente se preocupa tanto com a comunicação dessa criança, se ela consegue se comunicar funcionalmente, né? Se ela sabe pedir, se ela sabe expressar as suas vontades, aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer. Isso é importante para a gente pensar na educação especial. Não é só aprender, não é só ensinar a ler e a escrever, né? Mecanicamente, a gente tem que ensinar. Então, quando eu proponho esse material aqui, eu proponho uma releitura de ensino mesmo da escrita e da construção textual, que é mais importante aqui quem é
quem são esses personagens que a gente vai construir a história, aonde eles estão e por que estão, do que ela copiar um texto, tá bom? Quando eu fazia... quando eu fui alfabetizada, né? Tinha um texto e depois, né, lá na frente, quando eu estudei pedagogia, eu bati de frente com a análise crítica desse texto, que foi muito importante. Ah, Maria Letícia, muito bom. Nossa, me ajudou muito. Isso aí. É a mudança mesmo de olhar sobre aquilo que a gente vai ensinar a criança, tá? E sabe que você vai ver? Que quando ela compreender, ela vai ter uma dinâmica diferente de aprendizado de leitura também, tá? Porque, gente, o ser humano, ele é curioso por natureza, né? E isso não é diferente da pessoa com deficiência. Então, o que a gente faz? A gente fica tão ansioso de ensinar a criança a ler e escrever que a gente esquece dessas habilidades naturais do ser humano, né? Que a curiosidade, ela compreender, é mais fácil você ir no endereço que você sabe ou ir no endereço que você não sabe. É muito mais fácil ir aonde você sabe, não é isso? Então, é a mesma coisa com a criança. É importante, gente, que a gente pode mostrar foto das figuras de animais com a escrita? Sim, pode. Pode sim, eu tenho materiais que tem. Esse material não tem, gente, porque a minha intenção com ele é fazer com a criança escreva, né? Trabalhar a consciência fonológica dela. Então, eu vou utilizar essas imagens para trabalhar a consciência fonológica, né? As fichas podem ser usadas para correção, autocorreção. Então, você tem aí um monte de exercícios que você pode fazer com essas figuras, tá? E esse material. Então, a ideia aqui é não associar, porque a minha intenção, ela não é essa. Agora, se a minha criança tem necessidade e tá aí com dificuldade no aprendizado da escrita e de conhecimento, você pode fazer essas fichas aqui com o nome sem problema nenhum, tá bom? Pode associar sim, não tem problema nenhum. É porque esse aqui não era essa intenção, tá bom? Então, gente, é importante que a gente tenha esse raciocínio, tá? É muito mais fácil eu estar aprendendo a ler com algo que eu conheça do que com um objeto que eu não sei qual é a função, não tem relação comigo. Por isso que os teóricos aí da educação, a hora passa muito rápido, né? Eu já tô olhando aqui o relógio. Por isso que os teóricos da educação, eles nos colocam uma fala muito importante, que é a significação. É você trabalhar com o mundo da criança, a significação dele. Por isso o propósito também da individualização do trabalho da educação especial. Eu tenho que entender aí algumas variáveis importantes para a gente ensinar a criança a ler e escrever, que é o meio social que ela vive, que é o que ela já sabe, quais são os materiais que ela vai ter acesso, como que é isso? Então, isso tudo vai de encontro ao processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, eu vou falar bem rápido aqui das frases, mas eu vou voltar depois nas frases, tá bom? Pra gente poder não se perder aqui na minha programação, mas só que eu vou voltar pra gente falar com mais calma sobre as frases, tá bom? Então, eu já trabalhei aí a escrita, essa escrita pode ser trabalhada aí como pareamento, sempre, gente, trabalhando dentro da consciência fonológica, isso é importantíssimo, né? Que é um trabalho com evidência científica, né? A gente tem pesquisas, né, dessa importância, trabalhar com calma, de pouquinho em pouquinho,
Se você conseguir trabalhar um animal e essa criança escrever 2 frases, gente, já é texto, já é uma construção textual, já é um começo, tá bom? Então, aqui a ideia da construção da frase é a gente trabalhar esses elementos aqui, ó. Quem, como é, né? O que está fazendo, a ação, e onde está fazendo, que é aí o local onde ele está, né? A cena. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o peixe. Então, aqui tem o peixinho. Então, você vai mostrar essa figura para a criança, vai deixar ela ver, vai deixar ela fazer perguntas, você vai fazer perguntas a ela, explora isso daqui. Outra coisa, Maria Letícia, é que é importante a gente compreender também que a conclusão aí é algo que pode agregar aí ao seu trabalho. Leitura não é só codificação, decodificação de letras, né? De grafemas, de palavras. Não. Leitura é de mundo, tá? Isso aqui, se você chega para uma criança e pergunta, o que você está vendo aqui? E aí ela começa, eu estou vendo peixes. Aí, às vezes, ela conta quantos peixes, fala a cor do peixe, fala que tem peixes de vários tamanhos, fala que eles estão no mar, estão no fundo do mar, fala que perto tem pedra, e aí ela vai descrevendo tudo isso daqui. O que é isso, gente? Isso é leitura, tá bom? E aí a gente volta lá a Paulo Freire, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da escrita. Olha só, isso é importante a gente lembrar, tá bom? Então, quando a gente fala para uma criança, faz assim, ó, vamos lá. Uma frase. Vamos ver aqui. Você vira para a criança e faz assim. Lê isso aqui. Aí ela não lê. Aí você vira e fala assim para ela. Deixa eu pegar aqui para igual. Lê aqui para mim. O que você tá vendo aqui? Eu tô vendo 2 pássaros, eu tô vendo flor, eu tô vendo folha, eu tô vendo um céu, eu tô vendo um mato. Isso é leitura, tá? Isso é leitura. Quando eu pego um livro sem imagem, sem palavras, só um livro de imagens e dou para uma criança e peço para ela recontar, entendeu? É aquela história que ela viu. Gente, isso é leitura. Isso é leitura, tá? Então, é isso que eu tenho que entender. Às vezes a criança não vai imediatamente compreender e decodificar o signo escrito, né? Signo escrito, mas que é as palavras, as frases, o texto, mas ela vai olhar isso daqui. Se ela olha isso daqui, você pergunta assim, o que você tá vendo aqui? Me conta uma história desses 2 pássaros. E ela te conta uma história, eles foram passear, eles voaram, eles viram flores e tudo isso. Ela tá lendo, gente. Ela tá construindo texto. Isso é construção de texto, tá? Ela não sabe codificar isso, ela não sabe passar para a escrita. Mas a gente vai falar como a gente vai trabalhar isso também, tá bom? Como a gente vai tirar da cabecinha da criança e passar para o texto. Então, o que acontece no processo? Gente, eu não vou falar de frase, não. A gente vai deixar para terça-feira, tá bom? Porque senão eu tenho mais umas coisinhas aqui para falar. Na terça-feira a gente fala sobre frases, tá bom? Porque é mais importante eu construir pensamentos abstratos nessa minha criança do que escrita nesse momento, tá? Muito bom, ganhei meu dia, Maria Letícia, ganhei meu dia, que é esse o meu objetivo, tá, gente, da educação especial, é resignificar aí o nosso trabalho, porque vocês sabem bastante, né, eu tenho certeza disso, vocês sabem muito, mas a gente precisa resignificar nosso trabalho, né, é exatamente isso. Como podemos conseguir esses materiais que você mostra? Eu vou falar disso.
Deixa eu só concluir meu pensamento aqui. Então, gente, é importante que eu ensine essa minha criança, não é fácil, ela construir primeiro essa história dentro da cabecinha dela. Eu esquece papel, esquece lápis, esquece isso, porque isso tudo a gente rasga e joga fora. Agora, o que a gente constrói aqui na cabecinha da criança, não. Então, é importante que eu construa nessa criança um raciocínio, tá? Então, para mim, é muito mais importante eu compreender, eu saber, eu avaliar que essa criança sabe fazer uma leitura de mundo do que uma leitura escrita, tá? Mas a gente tem técnicas, a gente tem recursos para transformar essa leitura de mundo em texto escrito. É isso aí que é o nosso pulo do gato, tá? É isso aí que a gente tem que aprender a fazer. Mas primeiro, eu preciso ensinar essa criança a pensar, a raciocinar, a construir pensamentos, tá? Para que depois a gente transfira isso para a nossa prática, né? A gente transfira isso daí, a gente faça lá nosso pili-pim-pim, né? Com a nossa varinha mágica pedagógica e transforme o que ela tá pensando em texto, tá bom? Então aqui, gente, são várias imagens, ó, pra gente construir frases. Isso aqui não é nem para construir texto, não, só frases. Vocês vejam que tem só uma ação, as imagens são simples, só tem um personagem, tá vendo? É só o personagem que ela explorou lá na escrita e no reconhecimento aí, no conhecimento do animal, tá? Ó, não tem outro elemento de personagem, tem fundo, tem cenário, mas não, ele não tá convivendo com outras coisas, tá bom? Ó, tudo muito simplesinho, ó, pra gente poder, aqui ainda tem os pintinhos, mas, né, e o galo, mas é a família da galinha, ó, tá? Então, é bem simples, são imagens simples para a gente construir frases, tá bom? Rapidinho aqui, bem rapidinho. Então, aqui, ó, gente, eu vou construir com a minha criança aqui. Quem? O personagem. Então, aqui ela vai colocar os pássaros. Como? O que eles estão fazendo? Estão voando. Não. Como são, né? Eles são bonitos, eles são azuis, eles têm as asas grandes. Aí a criança vai dar como eles são. O que eles estão fazendo? O que fazem? Aí ela vai colocar aqui, voando. Onde? Perto das flores. Então, gente, ela respondeu essas 4 perguntinhas. Então, vai ficar quem? Os pássaros azuis que estão voando perto das flores, né? Que estão voando perto das flores. Então, aqui a gente construiu uma frase, né? Os pássaros azuis... Os pássaros azuis estão voando perto das flores. Então, construímos uma frase de uma forma muito simples, né? Rapidinho com a criança. E aí, gente, elas vão falar várias coisas. Obviamente que vocês vão dando, né? Aquela coisa de organizando o pensamento da criança, que é esse o nosso propósito, tá bom? E aí tem uma fichinha aqui para a criança registrar aqui o que ela construiu, tá? Ui, tampei meu rosto, né? O que ela construiu, tá? Então, gente, são trabalhos, são materiais básicos, né? Daqui dá pra gente adaptar, dá pra gente fazer um monte de coisa. E uma outra coisa, os professores sempre se preocupam muito com a questão do registro da criança, né? Marta, mas como que eu vou trabalhar texto se ela não sabe escrever? Né? Foi o que a Maria Letícia perguntou. Maria Letícia, a gente pode ser escriba, tá bom? A gente pode fazer o papel de escriba da criança. Então, você vai perguntar
você vai escrever. Isso é para sempre? Não, não é para sempre. A gente tem que lembrar que os suportes, né, de auxílio dos nossos alunos da educação especial sequência de ideias nesse momento. Exatamente, Maria Letícia, exatamente. Tá vendo como a gente organiza as coisas? E eu posso fazer papel de escriba, né? Eu posso escrever para minha criança. Isso não vai ser para sempre, mas a gente vai iniciar com esse suporte, tá? Então, para cada criança, a gente vai ter um nível de suporte pedagógico diferente. Se a minha criança não sabe escrever, eu vou escrever. Já tive casos, gente, da criança falar muito, ela contava muita história, mas ela não sabia escrever, ela era verbal, contava histórias muito bacanas, mas ela não sabia escrever e não sabia ler. Como que a gente vai registrar isso, né? Gente, uma coisinha chamada aí gravador, que hoje em qualquer celular tem, né? Você vai pedir à criança, você vai estimular a criança com essas imagens, você vai fazer todo o processo, adaptação curricular, gente, isso aqui, tá? É adaptação de atividade. Meu aluno não sabe escrever, mas sabe falar, ele sabe contar história. Como que eu vou fazer, Marta, para registrar isso daí? Eu vou mostrar, vou utilizar todo esse material, mas em vez dele escrever, ele vai me contar a história. Eu vou gravar essa história e vou transcrever para ele, tá? Vou transcrever bem dentro do que ele me falou. Às vezes a gente faz alguns acertinhos, né? A questão de coerência textual, que agora não é a nossa intenção. A gente pode até fazer essa questão de organizar, né, com a coerência para ficar um texto compreensível. Na escrita, né, que a gente fala uma coisa, quando a gente vai passar para a escrita, a gente vê que a gente precisa de alguns ajustes. Então, a gente pode até fazer isso, e apresenta a ele. Eu geralmente digito, não faço com letra cursiva, né, não faço com letra assim, né, eu não escrevo com a minha grafia, eu gosto de digitar. E vamos trabalhar então a cópia. Aí entra uma cópia, né? Agora você vai, porque aí eu vou estar trabalhando a escrita. Então agora a gente vai trabalhar em cima do texto que você me falou. Então, em vez de a gente pegar um texto sem significado, a gente vai trabalhar um texto com significado com a criança. Foi ele que produziu o texto, ele que produziu a história, tá? Então a gente vai fazer essa mudança. A gente vai utilizar esse texto gravado. Vamos transcrever esse texto e vamos construir em cima desse material aqui esse texto. Então, a gente vai trabalhar com esse material em cima do texto da própria criança, tá? Isso também é produção textual. Isso é importante a gente saber. Hoje, nós já temos programas de computador que a gente vai falando e vai escrevendo. Olha, isso aí é muito importante para trabalhar com dislexo, para trabalhar com o TDAH, porque o TDAH ele precisa estar enganjado, para ele sentar e ficar, aquilo ali tem que ser interessante para ele. Você pensa uma criança TDAH que tem uma capacidade de contar história, que é uma beleza, né? E aí o que acontece, gente? A gente liga lá no computador o programinha, e aí a criança vai contando pra gente e já vai registrando lá. Olha, eles ficam assim, ó. Tia, eu tô falando o computador. Só que você tem que selecionar depois, né? Porque às vezes eles fazem uns comentários assim fora do texto. Então, é sempre legal a gente utilizar a tecnologia, gente. Não tem problema nenhum nisso, tá? Use o seu celular, grave, peça autorização pros pais. Grave essa criança contando história e representando. Se você pode fazer esses animaizinhos aqui em palitinho, né? E ele contar a história com esses palitinhos. Você pode pegar uma imagem dessa, transformar essa imagem aqui em coisas palpáveis, né? Então você tem aí uma flor, você tem bichinhos, você tem coisas. Você pode pegar os elementos das imagens, colocar numa vasilhinha,
né? As pecinhas e a criança contar. Você pode utilizar a caixa de areia. Então, gente, a adaptação desse material aqui é riquíssimo. Quando a gente tem um material pedagógico, a gente tem que explorar ele o máximo, a gente tem que sugar ele e dali ter várias ideias, tá bom? Está na alfabetização inicial. Gente, não tem problema nenhum, tá? Ler, escrever, contar história, isso aí pode ser lá desde pequenininho, né? Estou atendendo uma aluna nas aulas particulares, a mãe quer resultados, pois a aluna já tem 10 anos. Gente, olha só, essa questão de mãe querer resultado, a gente tem que conversar com a mãe, né? Ninguém é mágico. A gente tem um processo biológico, a gente tem um processo neurológico, a gente tem limitações da criança, né? Professor não é mágico, professor não tem receita. Então, a gente tem que conversar com os pais. Eu não sei qual é a capacidade da sua filha, nós vamos estar fazendo um trabalho, você tem que explicar tudo direitinho, tá, gente? Essa coisa de pai e mãe querer resultado, né, escola querer resultado, isso aí a gente tem que fazer com que eles entendam que é todo um processo, tá? Não é assim, da hora pro dia, nem do dia pra noite. Mas todos esses recursos são excelentes. Deixa eu falar dele. Gente, esse material aqui, como eu falei no comecinho, não sei se estava todo mundo, ele é um material exclusivo do Portal Estruturar. O Portal Estruturar é um ambiente online que vocês adquirem por assinatura, né? É elaborado por mim. De tempos em tempos, não é sempre que está aberto, né? A gente abre turmas. Geralmente a gente abre 4 a 5 turmas por ano e já deve estar aí no tempo de abrir, lá para o mês que vem, para agosto, deve estar aberta as inscrições para o Portal Estruturar. E todo esse material é disponibilizado para vocês lá. Além desses materiais, ainda tem as atividades, porque para cada joguinho desse aqui nós temos um bloquinho de atividade. Eu vou trazer semana que vem para vocês verem. E isso tudo acontece dentro do mesmo ambiente. Então, tem cursos de qualificação, cursos de utilização de protocolos, cursos de dislexia, descalculia, matemática, orientações para trabalho com autista, protocolos, testes que é importante a gente fazer na nossa criança, os primeiros caminhos, que a gente tem um curso bem bacana que é SOS Educação Especial. Então tem vários materiais, várias coisas dentro do Portal Estruturar, tá bom? E o Portal Estruturar aqui nos patrocina aqui nesse programa de educação especial na prática, tá? Então todo o material que eu apresento aqui às terças e quintas são do Portal Estruturar, ok? Bem, gente, vamos terminando, já são quase 10 horas, né? Foi muito bom, adoro quando vocês interagem, quando vocês perguntam, quando vocês me dão ideias, né? Então aqui já anotei aqui, já tá guardadinho aqui os temas que a gente vai estar falando e a gente vai fazer uma sequência aí então de produção textual e também de adaptação desses materiais, tá? Como que a gente pode adaptar para criança não verbal, para criança que não lê, que eu já dei várias dicas aqui e como que a gente vai trabalhar tudo isso daí e a gente realmente fazer o que a Maria Letícia falou, né? Resignificar, gente. O que é resignificar? Resignificar é quando a gente já conhece algo, a gente já domina alguma coisa e a gente começa a ter um novo olhar sobre aquilo, né? É mudança também de paradigmas, né? A gente mudar o nosso olhar sobre aquilo que a gente está habituado a fazer. Então, a educação especial, ela nos desafia todos os dias. Por quê? Porque a educação especial é um campo de pesquisa. Nós não sabemos quem são, nunca sabemos. A educação regular também, né?
A gente tem uma neurodiversidade aí que a gente tem que levar em consideração, mas quando a gente fala em educação especial, a gente tem que entender que a gente já entra na educação especial pronta para luta, entendeu? Pronta para entender aquilo que ninguém entendeu, entender o ser humano de uma forma mais íntima, né? A gente tem que estudar neurociência, a gente tem que estudar ciência de formas gerais, a gente tem que conhecer o que vai dar certo, não dá pra gente ir no achismo. Eu acho que vai dar certo, eu acho que não vai. A gente tem que estar preparado cientificamente, a gente tem que estar preparado para receber essa criança de forma a auxiliar o seu aprendizado, a sua autonomia e a sua participação no mundo. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, muitas vezes a gente tem que resignificar mesmo o nosso conhecimento, a gente tem que resignificar o pensamento do outro, que é o mais difícil, né? A gente tem que quebrar barreiras como essa de achar que tem que ter tempo, tem que ter hora e tem que ter resultado, né? O resultado é um processo e todo processo ele precisa de começo, meio e nem sempre de fim, né? Como é o ser humano. O fim do ser humano é com a sua morte. Até ele morrer, ele ainda está em processo. Então a gente tem começo, a gente tem meio, mas a gente não tem um fim determinado, né? A gente sabe que um dia a gente vai acabar, mas a gente não sabe quando. Então, até isso acontecer, a gente tem que ter a certeza que a gente vai conseguir os nossos objetivos, tá bom? Gente, muito obrigado, beijo a todas, obrigada pela participação, adorei a leitura de imagens, tem seus kits e nele tenho muitos recursos para usar no meu consultório. Lene, obrigada, Lene Campos 54, obrigada, Lene. Beijo, adoro quando vocês me dão esses retornos, quando vocês montarem os materiais aí, me marca, gente, joga lá no meu Instagram lá, que eu gosto de ver, né? Tem pessoas que, ontem eu vi uma foto, a menina me marcou, muito bacana, utilizando materiais, ela fez deu uma reinventada, né? Fez uma adaptação aos materiais, ficou muito bacana para atender a necessidade aí agora dessa questão online. Então, gente, é legal, né? Ontem eu também vi uma psicopedagoga dando um atendimento sobre emoções, também utilizando um material do Portal Estrutural, um material meu muito legal também, com adaptação também para online. Então, gente, é isso daí. Quando vocês montarem aí, vocês tiverem aí utilizando os materiais, me marca lá, porque é um retorno muito legal que a gente tem, tá bom? Acompanha a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, né? Tem muito conteúdo, muito material aí da gente. E até terça-feira para a gente continuar batendo esse papo aqui sobre construção textual, tá bom? Beijo, gente. Brigadão.